Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos estudando as orientações do irmão José na psicografia de Carlos Bacelli para trabalharmos o nosso estado íntimo. Aliás, vocês, quem já teve chance de nos ouvir nos vídeos ou pegar um livrinho do irmão José, o tempo todo ele fala sobre as nossas mazelas, as nossas dificuldades, de forma simples e objetiva. Vocês já devem ter notado. Então, é o tempo todo trabalhando aquele conhece-te a ti mesmo, que um sábio da antiguidade vou-lo disse, conforme coloca lá o livro dos Espíritos, um sábio da antiguidade. Todo mundo pensa lá que um sábio da antiguidade foi Sócrates. Sócrates, ele encontrou essa frase escrita e adotou. Essa frase estava escrita na porta do templo de Delfos e ele adotou. E olha, o irmão José trabalha basicamente sobre essa autoconstrução ou autotransformação. Capítulo 60, que se chama Inútil. Inútil. Ainda que fujas para muito longe, a distância de teus deveres e obrigações imediatas, é inútil que procures ser feliz e que tenhas a ilusão de que possas encontrar a paz. Eu vou repetir isso aqui, que tem hora que a gente pensa em fugir. Ainda que fujas para muito longe, à distância de teus deveres e obrigações imediatas, porque a tendência, tem hora que está tudo tão confuso, que a gente está de cabeça tão cheia, que é tanta gente no entorno que está atormentando, incomodando, perturbando, agredindo. É inútil que procures ser feliz e tenhas a ilusão de que possas encontrar a paz. Ô, gente, o que nós estamos buscando, hein? O que a gente está buscando quando ele coloca isso para nós? Se o movimento de fuga a gente acha que vai encontrar a paz, com o tempo a gente vai descobrir que a paz não está para o local que a gente fugiu. Vamos ver como que ele trabalha conosco? Podes, inclusive, dar-te ao tentame de anestesiar a consciência com o mergulho no prazer e nas mentirosas alegrias do mundo. Todavia, mais cedo ou tarde, não deixarás de ser fustigado pelo remorso, pela deserção às tuas responsabilidades. Pode, inclusive, dar-te ao tentame de anestesiar a consciência. Lá na frente, anestesiar a consciência para buscar só as coisas atuais, só os prazeres atuais, só os movimentos que a Terra demanda para a gente, porque a Terra demanda N coisas. E a gente está buscando também, porque não é só a Terra pedindo para a gente. Isso entra em ressonância com o nosso estado íntimo, porque são coisas que a gente também gostaria. Então a gente anestesia a consciência. Anestesiar a consciência, gente, é muito interessante isso aqui, porque eu quero estabelecer com vocês uma diferença. Existe aceitar erros e existe o aceitar imperfeições. E eu quero estabelecer com vocês aqui imperfeições. Ah, Emerson, mas não é a mesma coisa? Não. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Por quê? Aceitar erro significa autoavaliar. Significa eu sei que eu errei e eu posso mudar. Significa que essa estrada não está legal, mas eu vou tentar naquela. Significa que eu posso buscar um atalho, porque eu estou encontrando pedras aqui que inúmeras vezes são intransponíveis,
Gente, não tem problema nenhum. A vida, ela é plural. Ela oferece para a gente N possibilidades. N possibilidades. Aceitar imperfeições significa que eu tenho mazelas construídas há séculos e eu não vou mudar no estalar de dedos. O erro eu posso mudar no estalar de dedos. Eu reconheço que eu errei. Lembra quando a gente estava na escola, a gente aprendeu a escrever de lápis. Por quê? Porque a gente errava. A gente errava e a gente ia lá com a borracha do lápis, a outra borracha, ia lá e apagava, continuava de novo, até que nós começássemos a escrever com a caneta. Por quê? Porque já errávamos menos. Aqueles erros, eles podiam ser corrigidos naquela hora. Tem erro que a gente corrige hoje. Hoje. Você grita com alguém, você diz, oh, gente, eu não devia ter feito. Você vai lá e pede desculpa, você pode corrigir hoje. Se você não corrige hoje, você tem a chance de corrigir amanhã. Mas a imperfeição da arrogância, a imperfeição da prepotência, essa imperfeição a gente não corrige hoje. Essa imperfeição a gente toma conhecimento dela. Essa eu tomo conhecimento. Tomando conhecimento, eu vou lutar para corrigir. Eu vou lutar. E enquanto eu luto, eu tenho encarnação inteira para fazer esse movimento. Mas eu não preciso continuar repetindo erros. Por isso é que a gente estabelece que existe uma diferença entre aceitar erros e aceitar imperfeições. Tá claro? Eu vou aceitar as imperfeições à medida que eu descubro, porque vai facilitar a mudança. Mas eu não mudo de uma hora para outra. O erro eu consigo mudar. O erro eu consigo mudar. Ainda que eu não consiga mudar tudo, e aí eu gosto de repetir para que vocês gravem junto comigo, o que coloca para nós Tiago de Melo. Tiago de Melo, poeta, jornalista, escritor, que nasceu na cidade de Barreirinhas, lá no Amazonas. Nasceu em março de 1926 e desencarna em janeiro de 2022, com 95 anos. Faltando 2 meses para ele completar 96 anos. Ele foi para o exílio, viveu no Chile, conviveu com Pablo Neruda. Depois ele sai, trabalhou com Pablo Neruda em traduções. Depois ele sai, vai para a Europa. E aí ele fica lá na França, fica na Alemanha. Depois ele volta, vê a abertura, ele volta para o Brasil. Vive em Manaus, depois ele retorna para Barreirinhas. Mas veja, Tiago de Melo, ele coloca para nós assim, como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe me doando por inteiro, sabendo que não conseguirei ver o homem que desejo ser. Então veja, se eu sei pouco e sou pouco, aquilo que eu descubro, eu não posso aceitar e me acomodar. Eu não posso. Eu descobri, eu tenho que ter certeza que eu estou lutando. Quando a gente desencarnar, a espiritualidade vai chegar para a gente e perguntar, você fez tudo o que você se comprometeu? Do que você estudou? Do que você leu? Do que você divulgou? Você vai ter certeza de dizer não. Mas eu lutei a encarnação inteira. Ou seja, eu não aceitei os meus erros, eu não me acomodei com os meus erros, eu não me confortei com os meus erros, mas eu entendi as minhas imperfeições. Enquanto eu estudava, enquanto eu refletia, enquanto eu lia, enquanto eu empreendia, tudo aquilo dentro de mim, eu entendi que eu tenho imperfeições e eu tenho muito para mudar. Eu tenho. Não é uma aceitação de acomodação, é uma aceitação de entendimento, porque essa eu não mudo de uma hora para outra. Essa eu posso. Por isso que eu citei para vocês Tiago de Melo. Ainda que eu não consiga, como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe me doando por inteiro, porque eu preciso vencer isso aqui. E nessa luta, à medida que eu luto para vencer esse movimento, eu luto para vencer. Eu não desencarno sublimado, mas eu desencarno seguro de que eu lutei para superar erros, ainda que eu entenda as minhas imperfeições. Aceitemos que a gente tem imperfeições e que nós vamos demorar séculos para vencê-las,
Mas não nos acomodemos com os erros, porque aceitar os erros e acomodar sem lutar é a gente se conformar. E aí entramos na página que se chama inútil. Inútil. Por isso ele coloca para nós o cuidado, para nós não anestesiarmos a nossa mente, não anestesiarmos o nosso estado íntimo e a gente se confortar, veja, com as alegrias mentirosas do mundo. Se a gente se confortar com as alegrias mentirosas do mundo, é conviver com os erros e falar que está tudo bem. Ah, está tudo bem, né? Não tem problema eu beber, não. André Luiz também bebeu. Não tem problema eu falar bobagem, não. André Luiz também tinha dificuldades. Não tem problema eu comer em excesso, não. André Luiz também teve gula. Enfim, isso que eu estou colocando para vocês está dentro de uma veracidade trazida pelo próprio André Luiz no capítulo 4 do livro Nosso Lar, no bate-papo dele com Clarencio e o médico Henrique de Luna. Ok? Então, a gente falar não tem problema, o que ele coloca para nós? É o anestesiar da consciência. Anestesiar da consciência diante dos prazeres e das alegrias mentirosas do mundo. E lá na frente, a gente será acometido pelo remorso, pela deserção das responsabilidades. Hoje, gente, afastamento é deserção. Por tudo que a gente tem visto, estudado, aprendido, compreendido, afastamento hoje é deserção. E aí ele continua, o tempo há de correr. E então, quando se te esgotarem as forças físicas, abeirando-te do túmulo, verás que o sonho que a qualquer preço desejaste improvisar para a tua vida não passou de pesadelo. Olha que coisa! Olha como que ele é simples. O tempo há de correr. Todos nós sabemos, todos nós conhecemos, quando Cazuza falava, o tempo não para. Se o tempo não para, tá claro? Então, se o tempo não para, o tempo há de correr. Quando se te esgotarem as forças físicas, abeirando-te do túmulo, ou seja, quando a gente já estiver no adiantamento da idade, porque eu passei dos 60. Tudo bem, eu sei que vocês estão me vendo e achando que eu não cheguei nem aos 50. Eu fico lisonjeado, mas a verdade é que eu já passei dos 60, ok? Então eu passei dos 60. Chegar na beira do túmulo, no esgotar das forças físicas, verás que o sonho que você lutou a qualquer preço, que você desejou improvisar na tua vida, não passou de ser pesadelo. Porque muitas vezes a gente faz movimentos de deserção. Não deserta, não. Não seja desertor das tarefas na qual você está envolvido. Não seja desertor do investimento que a espiritualidade coloca sobre você. Não seja. Lembre, inúmeras vezes, nós já falamos disso aqui. Lembra o nosso corpo, vou pegar só exemplo do nosso corpo, 60 trilhões de células trabalhando em nosso favor. Gente, tem um investimento da divindade no encontro de duas células, espermatozoide e o óvulo. No indivíduo adulto, 60 trilhões de células em nosso favor, 100 bilhões de neurônios em nosso favor. Se quiséssemos guardar a quantidade de conteúdo que a gente tem acesso, se quiséssemos guardar, no final de uma vida média de 70 até 80 anos, nós poderíamos preservar aproximadamente 25 milhões de volumes de livros de uma enciclopédia em conhecimento. Ou seja, existe um investimento da divindade sobre nós. O que a espiritualidade está pedindo? Não despreze esta oportunidade. Não despreze. Então, não te afastes de tuas lutas e por mais que elas te pesem e te esfalfem, aprende a considerá-las por tuas maiores bênçãos da existência. Por mais que elas sejam duras,
Por mais que as suas lutas pesem nas suas costas, pesem na sua mente, não te afastes. Não te afastes. Ah, mas eu estou ouvindo aí, mas no ano passado, ou até o ano passado, até o mês passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. Muda hoje. Muda hoje. Não aceite os erros. Entenda que você tem imperfeições, ok? E lute para mudar os erros. Lute. Por quê? Porque a gente fortalece o movimento que lá na frente nós teremos perfeições. Mas para isso aqui acontecer, eu tenho que dar conta de vencer essa etapa aqui. Ah, isso é motivo de desânimo? De forma nenhuma. Vão voltar lá no um escritor de peças que se chama Terêncio, lá na Grécia Antiga. Terêncio, ele viveu pouco. Ele reencarna no ano 185 antes de Jesus e desencarna no ano 159 antes de Jesus. Ele viveu apenas 26 anos. Tem uma frase que a gente vê aí nos slogans, para-choque de caminhão. Enquanto há vida, há esperança. Quem falou isso para nós foi Terêncio, que escreveu em uma de suas peças. Enquanto há vida, há esperança. Então, entender que eu tenho erros significa que eu já estou no movimento de correção e não de acomodação. Tá claro? Aí ele continua. Quando sintas real necessidade, retira-te apenas por alguns, atenção, alguns poucos dias, para um lugar em que consigas breve período de refazimento das tuas forças gastas e, em seguida, volte ao teu campo de batalha particular. Volte ao teu campo de batalha particular. Ou seja, se é particular, nós podemos entender particular no seu contexto familiar, no seu contexto profissional, mas existe um outro particular que é o individual. Se entenderes que precisa, é uma real necessidade para fazer esse movimento de mudança, sai alguns dias. Reflete, pensa, luta, medita, sai alguns dias. Saiu alguns dias, se fortaleceu, retoma a sua luta. Retoma. Tanto que no segundo parágrafo, ele coloca: não vamos buscar situações fugidias, anestesiando a consciência, pegando os prazeres que a Terra propõe. Porque anestesiar a consciência significa: não vou fazer nada disso, não, já vou sair por esse negócio cansa muito. Esse negócio de caridade, de leitura, de trabalho, de investimento no próximo, isso cansa muito. Eu agora quero lazer, ociosidade, preguiça, vícios, eu quero isso. Ainda que eu saiba que isso tudo esteja errado, porque veja, gente, entre nós sabemos que está errado. Tem pessoas que fazem, mas é outro perfil, fazem, mas não têm noção que a vida prossegue infinitamente. Não tem noção de que a gente desencarna e a vida continua. Tem pessoas que acham que morreu, acabou. Morreu é o sono eterno. Lembram que André Luiz fala isso para a gente no livro Os Mensageiros? No capítulo 22 está intitulado Os que dormem. Espíritos que estavam encarnados, desencarnaram passaram a vida achando que não existia nada. Desencarna, estão no sono profundo. Sono que se transforma em pesadelo, que ele está colocando aqui. Só que o irmão José está colocando para nós nos atentarmos aos pesadelos no final da vida, quando a gente está na beira do túmulo, no esvair das forças. Por quê? Porque a gente viveu a encarnação inteira buscando os excessos que a vida propõe. Mas tem aflições? Quem coloca isso para nós é Jesus. Ele fala isso em João. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que muitos pensam assim, mas Jesus é Jesus. Claro, mas para ele ser Jesus, para ele chegar a ser Jesus, ele passou por inúmeras situações
que hoje nós estamos passando. Ah, Jesus é. Ele é exemplo, ele é modelo, ele é referência, conforme coloca para nós o livro dos Espíritos. Então, atentemo-nos, porque o nosso movimento é esse. Identifique o erro, mas não aceite os erros. Mude. É inútil, e aí volta ao capítulo, é inútil nós ficarmos nesse movimento de investimento e nos acomodarmos com os erros. Entendermos que existem imperfeições, sim, séculos de imperfeições, mas o erro a gente corrige agora. Entendeu? Aprendeu? Deixa eu fazer um caminho novo e vamos embora. É isso que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.